Eu morri, e o que aconteceu depois foi muito mais aterrorizante do que a própria morte. Meu nome é Marlene, e essa é a verdadeira história da experiência mais marcante e transformadora da minha vida. Jamais imaginei que um simples momento de cansaço pudesse se transformar em algo tão aterrador e revelador. Nunca imaginei que a morte se aproximaria de mim de uma forma tão discreta e silenciosa, de modo que só percebi o que estava acontecendo quando já era tarde demais. Mas o mais chocante não foi ver meu coração parar, nem sentir meu corpo paralisado. O que realmente me abalou foi o que aconteceu depois. Algo que eu jamais imaginaria que aconteceria comigo. Eu não cresci em um lar religioso. Embora minha mãe acreditasse em Deus, a vida dela era tão difícil que Deus parecia mais uma ideia distante, quase irrelevante para o cotidiano. Ela lutava constantemente para pagar as contas e garantir o sustento da família, o que a impedia de se envolver mais com a fé. Cresci ouvindo muito mais sobre os desafios da vida do que sobre como a fé poderia ajudar. Com o tempo, me afastei completamente de qualquer ideia religiosa. Não que fosse contra, mas para mim, Deus parecia algo bonito, mas sem impacto no mundo real. Minha infância não foi fácil. Cresci em um bairro complicado de Baltimore, onde a violência, o vício e as dificuldades financeiras faziam parte do dia a dia. Eu sabia que, se quisesse mudar minha vida, teria que lutar muito mais do que os outros. E foi exatamente o que fiz. Trabalhei duro e me dediquei, sempre focada em provar que eu era capaz. Queria ser alguém respeitada, queria que minha mãe me visse como uma vencedora. Quando engravidei ainda muito jovem, lembro claramente do olhar de decepção de minha mãe ao descobrir. Ela não gritou, não me repreendeu, mas suas palavras ficaram gravadas em minha alma. Você é apenas uma estatística. Aquilo me cortou como uma faca. Eu sabia o que ela queria dizer. No bairro onde crescemos, meninas como eu geralmente não tinham futuro. Muitas abandonavam os estudos, se tornavam mães adolescentes e passavam a vida lutando para sobreviver. No fundo, minha mãe estava com medo de que eu acabasse presa nesse ciclo. Mas suas palavras me despertaram algo dentro de mim. Decidi que não seria uma estatística. Eu provaria que ela estava errada. Eu terminei a escola, mesmo grávida, e me esforcei para crescer. Aceitei empregos difíceis, suportei humilhações e nunca parei de lutar. Quando finalmente consegui uma promoção no trabalho, me senti vitoriosa. Agora eu tinha um escritório só meu, com uma vista incrível para a movimentada rodovia I-95. Quando me sentei na minha nova cadeira, percebi que havia conquistado algo grande. Olhei pela janela e pensei, nada mal para uma garota do bairro. Naquele momento, senti que havia provado o meu valor. Minha mãe estava errada. Eu não era uma estatística. Eu havia vencido. Sentei-me, cruzei as pernas na mesa e fechei os olhos por um instante, aproveitando aquele momento de conquista. Mas foi nesse exato instante que algo estranho aconteceu. Uma voz suave, mas firme, ecoou na minha mente. É isso que você veio fazer aqui. Eu quase caí da cadeira. Olhei ao redor, mas estava sozinha no escritório. A voz não veio de fora, mas de dentro de mim, como se alguém estivesse falando diretamente na minha cabeça. Eu não sabia como reagir. Não acreditava em coisas como vidas passadas, mas o que me assustou não foram apenas aquelas palavras, mas o que aconteceu depois. Na época, ignorei o ocorrido. Achei que fosse apenas o cansaço ou um delírio causado pelo estresse. Mas aquele momento foi apenas o primeiro de muitos sinais que ignoraria. Eu estava ocupada demais vivendo a minha vida do jeito que achava certo, acreditando que estava no controle. Não percebi que uma tempestade estava se formando. Uma tempestade que me arrastaria para a escuridão mais profunda que eu já conhecera. Com o tempo, as coisas começaram a sair do meu controle. Meu casamento estava desmoronando, e para fugir dos problemas em casa, me julguei ainda mais no trabalho. Comecei a aceitar convites de colegas para festas, onde as bebidas e até as drogas estavam presentes. Eu nunca fui do tipo que se envolvia com isso, mas naquela fase da minha vida parecia mais fácil fingir que estava tudo bem quando estava cercada de pessoas que se divertiam. Comecei a beber mais do que deveria. Uma noite, tomei metade de uma pílula de Dexas. Eu sabia que aquilo não era o que eu deveria fazer,
mas estava cansada de ser a pessoa que sempre dizia não. Estava cansada de me sentir excluída, de me sentir fraca. No início, parecia que estava tudo bem. Então voltei para casa, convencida de que no dia seguinte tudo voltaria ao normal. Mas não foi o que aconteceu. Passei a noite em claro, minha mente acelerada, meu coração batendo rápido e meu corpo completamente inquieto. No amanhecer, ainda estava acordada, preparando o café para meus filhos, lavando a louça e arrumando a casa. Estava no piloto automático, mas meu corpo começou a dar sinais de que algo estava errado. Minhas mãos tremiam, minha cabeça latejava e meu coração, que estava acelerado na noite anterior, agora batia mais devagar e mais pesado. Tentava ignorar, mas havia algo em mim dizendo que, se parasse, algo terrível aconteceria. Era uma sensação inexplicável, algo me alertando para não desistir. Mas no fim, meu corpo não aguentou. As pernas estavam pesadas, os olhos ardiam, e cada batida do meu coração parecia mais lenta. Finalmente me joguei na cama. Foi aí que comecei a perceber que algo estava muito errado. Meu coração não estava apenas batendo devagar, ele estava parando. Eu sentia o sangue nas minhas veias quase congelando. Minha respiração ficou rasa e tudo ao meu redor parecia desvanecer. Eu estava consciente de cada batida do meu coração, de cada pausa. E então, tudo parou. Eu estava em minha cama, lutando para respirar, e de repente, eu não estava mais ali. Eu olhava para o meu corpo de fora. Ele estava imóvel, irreconhecível. Eu estava morta. O que mais me assustou não foi o fato de estar morta, mas como eu me sentia. Eu não sentia mais cansaço nem dor. Eu estava plenamente consciente, mais do que jamais estive, e não tinha mais um corpo físico, mas sentia tudo de uma maneira intensa. Cada pensamento era claro. De repente, eu era parte de tudo ao meu redor. Mas no momento seguinte, tudo desapareceu. Não havia mais meu corpo, nem meu quarto. Eu estava em uma escuridão absoluta. Uma escuridão que não era apenas a ausência de luz, mas um vazio opressor que parecia me esmagar por dentro. E então, eu percebi que não estava sozinha. Algo estava se aproximando. Era como se uma força invisível me atraísse, como se algo estivesse me puxando de forma irresistível. Essa presença não era qualquer coisa. Ela carregava uma intensidade que eu nunca havia experimentado antes, algo que me envolvia, me tomava, me consumia. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que aquela presença tinha um poder imenso, algo prestes a alterar tudo ao meu redor. Naquela escuridão sufocante, a única coisa que eu podia sentir era a aproximação dessa força. Não via nada, não ouvia nada, mas sabia que algo muito forte estava se aproximando, algo maior do que tudo o que eu já havia vivido. Não era apenas uma sensação, era como se aquela presença preenchesse cada pedaço de mim, como se não houvesse mais separação entre ela e eu. E então, de maneira quase imperceptível, a escuridão começou a ceder. Primeiro, uma leve mudança, mas logo uma luz começou a surgir. Não era uma luz comum, como a de uma lâmpada ou do sol. Era uma luz vibrante, pulsante, que parecia ter vida própria. Eu não sabia de onde vinha, mas ela crescia com uma suavidade impressionante, e seu poder parecia atravessar até os meus próprios pensamentos. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era apenas luz, mas uma presença viva. E de alguma maneira, soube exatamente quem estava diante de mim. Não precisei ouvir nenhuma palavra para entender. Era Jesus. Ele não era a imagem de túnica e barba que eu tinha visto em algumas igrejas. Ele era mais, muito mais. A luz que emanava dele não vinha de fora, mas parecia surgir do próprio interior dele, como se ele fosse feito de pura luz, paz e amor. O mais impressionante foi que, embora não tenha dito nenhuma palavra, ele se comunicava comigo de uma maneira que ia além da fala. Cada pensamento que ele me transmitia se gravava profundamente na minha alma, e o que eu sentia não era julgamento, mas amor. Um amor tão imenso e tão verdadeiro que me desarmava por completo. Era como se todas as minhas feridas e culpas, aquelas que eu carregava por tanto tempo, se dissolvessem instantaneamente. Foi nesse momento que algo começou a se revelar.
Eu não sei se fui transportada para outro lugar ou se apenas minha percepção mudou, mas de repente estava diante de uma paisagem que transcende qualquer descrição. O céu se desdobrava diante de mim, não com cores familiares, mas com uma intensidade e vivacidade que eu jamais poderia imaginar. O ar não era apenas um simples elemento. Ele vibrava com uma energia que me envolvia completamente. Havia pessoas ao redor, mas eu não sabia quem eram. O mais surpreendente foi que eu percebia que elas estavam inteiras, completas. Não havia dor, não havia medo, apenas uma felicidade genuína que irradiava delas. E ao olhar para elas, percebi o quanto a vida na terra parecia vazia em comparação com aquilo. Jesus estava ali, e então começou a me mostrar mais. Como se um véu fosse retirado de meus olhos, pude ver momentos da minha vida que eu nunca tinha entendido realmente. Vi os momentos em que feri pessoas com palavras impensadas, as vezes em que fiz escolhas egoístas e os momentos em que Deus tentou me alcançar, mas eu o ignorei. Não era um julgamento frio. Era uma revelação, uma lição vinda de alguém que não queria me condenar, mas me ajudar a entender. Vi as consequências de minhas ações e como elas afetaram as pessoas ao meu redor. Vi as lágrimas que outras derramaram por minha causa, e o peso dessas lembranças me apertou o coração. Mas o que mais me tocou foi ver as oportunidades que eu havia desperdiçado, aquelas que Deus havia colocado em meu caminho para me guiar a algo maior. Eu estava diante de uma verdade que não poderia mais negar. Então Jesus me olhou profundamente e fez uma pergunta que mudou tudo. "Você tem certeza?" Ele perguntou. Eu não entendi a princípio, mas algo dentro de mim sabia que essa pergunta tinha um peso muito maior do que eu conseguia compreender. "Você tem certeza de que quer ficar aqui?" Ele me perguntou. Naquele momento, eu estava perdida, confusa, mas ao mesmo tempo tão envolvida por sua presença que só consegui responder: "Eu estou cansada." Não sabia se estava respondendo a sua pergunta ou apenas desabafando, mas naquele instante, toda a dor que eu havia carregado por anos transbordou. Eu estava cansada de fingir que estava bem, cansada de buscar uma vida que não fazia sentido. Quando eu disse "estou cansada", senti que Jesus já sabia disso. Ele não precisou perguntar mais nada. Ele sabia exatamente o que estava em meu coração, e ainda assim, ele me deixou responder. E então, ele perguntou novamente, desta vez com um peso ainda maior. Eu sabia que ele não estava perguntando apenas se eu queria descansar, mas se eu tinha certeza de que minha vida deveria terminar ali. Foi como se ele me mostrasse que aquela experiência não era apenas uma visão, mas uma despedida. Se eu não tomasse uma decisão naquele momento, eu não voltaria. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Era como se, toda vez que eu tentava formar uma frase, ela desaparecesse antes de ser pronunciada. Então, Jesus me olhou, sem que eu precisasse perguntar, começou a me mostrar algo que jamais esquecerei. Ele me levou de volta aos momentos mais difíceis da minha vida, mas agora eu os via de uma perspectiva totalmente diferente. Revivi o momento em que minha mãe me chamou de estatística, mas agora compreendi que ela não estava apenas com raiva, ela estava com medo. Vi também o início do fim do meu casamento e percebi que meu marido estava quebrado por dentro, lidando com dores que eu nunca havia tentado entender. Percebi, com clareza, cada erro que cometi, cada escolha impensada e todas as vezes que fugi dos problemas em vez de enfrentá-los. Mas o mais profundo veio a seguir. Jesus me mostrou momentos que antes eu não percebera, pequenos instantes que, na época, pareciam insignificantes, mas que agora entendi como sendo oportunidades que Deus havia colocado no meu caminho. Vi uma senhora, anos antes, tentando me falar sobre Jesus na fila do mercado. Eu estava apressada e fui rude com ela, mas agora percebia que aquilo não foi um acaso. Era Deus tentando se aproximar de mim. Vi um colega de trabalho que tentou compartilhar sua fé comigo, e eu pensando que ele só queria me pregar algo, o cortei, dizendo que estava ocupada. Agora sabia que ele havia sido enviado por Deus. Jesus me mostrou todas as vezes em que ele tentou se aproximar de mim, mas eu simplesmente ignorei. Foi então que ele falou palavras que ressoaram profundamente na minha alma. Eu estive contigo todos os dias. Essas palavras me atingiram como uma flecha. Eu nunca imaginaria que Deus estivesse tão perto de mim.
Sempre pensei que ele estivesse distante, apenas observando de longe, mas agora eu sabia que ele sempre esteve ali. Quando eu chorava sozinha, ele estava lá. Quando meu casamento estava desmoronando, ele estava lá. Quando eu me afundava em festas e bebidas para esquecer a dor, ele estava lá. Mesmo quando eu não queria saber dele, ele estava lá, esperando que eu finalmente compreendesse que nunca estive sozinha. Jesus então me citou uma passagem bíblica que eu conhecia, mas que até aquele momento nunca havia refletido profundamente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essas palavras ficaram gravadas na minha alma, como se pela primeira vez eu realmente entendesse o que significava entregar a Ele todo o meu fardo. Eu não precisava mais carregar sozinha aquela dor, aquela culpa, aquele vazio. Ele estava ali, oferecendo descanso, oferecendo paz. Eu te criei para algo maior. Essas palavras seguiram-se às anteriores, e naquele instante eu soube que ele estava falando do meu propósito. Jesus me mostrou que minha vida não foi um erro, mesmo com todas as escolhas erradas que fiz. Ele me revelou que cada dor que eu havia enfrentado poderia ser transformada em algo bom, algo que ajudasse outras pessoas. Eu passei a vida tentando provar que era forte, mas Deus só queria que eu aprendesse a confiar em Ele. Ele não me prometeu uma vida sem dificuldades. Ele não disse que meus problemas desapareceriam. O que Ele me mostrou foi algo muito mais profundo. Meu verdadeiro propósito estava nas pessoas ao meu redor, no modo como eu cuidaria dos meus filhos, como eu trataria aqueles que estavam perdidos e feridos como eu estive um dia. Ele me mostrou que minha missão era usar cada dor que eu havia vivido como um testemunho, para ajudar outros a encontrarem a esperança que só Ele pode oferecer. Volte e viva como alguém que sabe que foi salva. Essas foram as palavras de Jesus antes de tudo começar a mudar novamente. Eu não sabia o que aquelas palavras significavam completamente, mas sabia que aquela experiência não era o fim. Era um chamado, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. De repente, tudo começou a mudar. A luz se afastou e aquela sensação de paz foi desaparecendo lentamente, como se algo me puxasse de volta contra a minha vontade. Não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: aquela experiência estava chegando ao fim. Sentia como se estivesse sendo arrastada para um turbilhão, uma força intensa, implacável, sem que eu pudesse resistir. Então, de forma abrupta, eu despertei. Estava de volta ao meu corpo, mas nada parecia normal. O primeiro choque foi a dor. Uma dor aguda e profunda, como se estivesse rasgando meu corpo por dentro. Meu peito ardia, meus músculos estavam tensos, e meu corpo tremia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Uma pressão intensa se formava na minha cabeça, e uma dor latejante me deixava tonta. Era como se meu corpo estivesse tentando acordar depois de ter sido desconectado por completo. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pareciam pesadas. Quando finalmente consegui, tudo estava embaçado. Eu via apenas vultos e luzes tremendo ao meu redor. O ar estava denso e difícil de respirar. Minha garganta seca e meu peito parecia afundar cada vez que eu tentava puxar o ar. Senti como se estivesse sufocando, como se alguém estivesse pressionando meu peito com toda a força. Foi então que percebi. Eu estava em um hospital. Não me lembrava de como havia chegado ali, nem quem me havia encontrado ou socorrido. Só sabia que as luzes brilhantes do teto, o som distante dos monitores e a agitação dos enfermeiros e médicos me deixavam ainda mais confusa. Tentei falar, mas minha voz não saía. Minha boca estava seca e minha língua parecia presa no céu da boca. Queria gritar, mas meu corpo não respondia. Então veio o pânico. Eu estava assustada, sem saber se o que eu vivi foi um sonho, um delírio, ou algo muito mais real do que eu poderia imaginar. A lembrança da escuridão, da luz que me envolveu, e acima de tudo, da presença de Jesus ainda estava vívida na minha mente. Eu podia sentir o eco da sua voz, como se cada palavra ainda estivesse gravada em meu peito. Eu não sabia quanto tempo fiquei ali, imóvel, tentando entender o que realmente tinha acontecido. As imagens daquela experiência surgiam na minha mente como um filme descontrolado, os detalhes se repetindo com uma clareza desconcertante.
Lembrava-me da pergunta de Jesus: você tem certeza? E então, da última coisa que ele me disse: volte e viva como alguém que sabe que foi salva. Essas palavras não saíam da minha mente nos dias seguintes. Aos poucos, comecei a recuperar parte das minhas forças, mas meu corpo ainda estava fraco e pesado. Os médicos me disseram que eu havia sofrido uma infecção grave nos rins e que meu corpo tinha chegado ao limite. Se eu não tivesse sido levada ao hospital naquela noite, provavelmente não teria sobrevivido. Mas eles não faziam ideia do que realmente havia acontecido comigo. Eu sabia que aquilo era muito mais do que uma emergência médica. Eu tinha ido além dessa vida e voltado por uma razão que eu ainda não compreendia completamente. O que mais me assustou, porém, não foi a recuperação física, mas o silêncio. Eu não conseguia compartilhar o que havia vivido. Cada vez que tentava contar a minha história, as palavras simplesmente não saíam. Como eu explicaria que havia morrido? Como poderia dizer que vi Jesus, que ele me mostrou minha própria vida e me revelou um propósito que ainda não conseguia decifrar? Tentei contar para minha mãe, mas sempre que abria a boca, minha voz falhava. Eu queria explicar, mas só conseguia dizer que tinha visto algo que mudará tudo para mim. Ela me olhava, cheia de preocupação, tentando entender, mas eu sabia que ela não estava pronta para ouvir. Tentei também contar a uma amiga, mas assim que comecei a falar, senti-me ridícula. A história parecia tão absurda que eu mesma me questionava se alguém acreditaria em mim. Eu mesma não sabia como explicar tudo o que acontecerá. Eu sabia que fora real, mas não conseguia colocar em palavras. Era como tentar descrever uma cor que ninguém nunca viu ou uma melodia que só existia dentro de mim. Comecei a me perguntar se aquilo não seria um delírio, talvez provocado pela febre alta ou pela medicação. Talvez eu tivesse imaginado tudo. Mas toda vez que essa dúvida surgia, algo me fazia lembrar do momento em que Jesus olhou em meus olhos e disse: eu estive contigo todos os dias. E então, eu sabia que aquilo tinha sido real. Eu não poderia simplesmente ignorar o que havia vivido. Eu sabia que tinha visto algo que me mudaria para sempre, mas ainda não sabia como explicar isso ao mundo. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha votado por uma razão. Mais cedo ou mais tarde, teria que descobrir qual era. Nos dias seguintes à minha recuperação, algo dentro de mim havia mudado completamente. Eu não era mais a mesma pessoa que se deitara naquela cama, acreditando que bastava trabalhar duro e seguir em frente. Eu havia sentido a morte me envolver, visto meu corpo imóvel. Acima de tudo, estive diante de Jesus. Aquilo não foi um delírio, nem uma alucinação. Eu sabia que tinha vivido algo que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Mas, por mais que eu tivesse essa certeza, o que fazer com ela era o que mais me atormentava. Voltar à minha rotina parecia impossível. Tentei retomar minha vida anterior, mas nada parecia fazer sentido como antes. O que antes era minha prioridade, a busca pelo sucesso, o orgulho de provar que eu era forte e capaz, de repente, perdeu o valor. As pessoas ao meu redor pareciam distantes, como se eu vivesse em outra frequência, uma que ninguém conseguia alcançar. E no fundo, eu sabia o motivo. Estava fugindo. Fugindo daquilo que Jesus me mostrou, fugindo do chamado que ele havia feito. Eu sabia que havia voltado por uma razão, mas admitir isso me assustava. O que significava viver como alguém que sabe que foi salva? O que Jesus queria de mim? Eu não tinha as respostas, mas uma coisa era clara. Eu não podia mais tentar encontrar segurança nas coisas passageiras. Não poderia mais me enganar, achando que sucesso, dinheiro ou status eram suficientes para preencher o vazio que por tanto tempo tentei esconder. Foi então que algo começou a mudar. Aos poucos, situações inusitadas começaram a surgir, momentos pequenos, mas que eu sabia que não eram apenas coincidências. Eu me encontrava com pessoas que estavam enfrentando as mesmas dores que eu um dia vivi. Mães solteiras desesperadas, pessoas sobrecarregadas pela culpa, aquelas que se sentiam sozinhas mesmo estando cercadas de pessoas. Comecei a perceber que minha história não era só minha. Cada dor que eu enfrentei, cada lágrima que derramei, cada momento em que pensei em desistir, tudo isso poderia se transformar em uma ponte para ajudar outras pessoas. Foi então que comecei a compartilhar minha experiência.
No início, foi difícil. Tinha medo de ser ridicularizada, de que achassem que eu estava inventando tudo aquilo. Mas quando comecei a falar, percebi algo diferente. As pessoas me ouviam, e muitas se identificavam com o que eu dizia. Quando compartilhei sobre a dor de crescer acreditando que nunca seria suficiente, outras mulheres vieram até mim dizendo que também haviam vivido isso. Quando falei sobre as feridas que carrego, causadas por erros do passado, vi lágrimas nos olhos de pessoas presas pela culpa. E quando compartilhei sobre o momento em que vi Jesus, como Ele me amou apesar de todos os meus erros, e como Ele me chamou para viver com propósito, percebi que aquelas palavras ecoavam nos corações delas. Eu entendi então que essa era a missão que Jesus havia me dado. Minha vida não precisava ser perfeita. Eu não precisava ter todas as respostas. Tudo o que eu precisava era compartilhar o que Ele fez por mim. Eu percebi que meu propósito não estava em corrigir meus próprios erros, mas em usar cada uma dessas feridas como uma ferramenta para mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus está ali. Ele sempre esteve e nunca nos abandona. Comecei a mergulhar na Bíblia de uma forma que nunca havia feito antes. O versículo que Jesus me citou: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso", tornou-se a base da minha nova vida. Sempre que a insegurança tentava me paralisar, eu me agarrei a essas palavras. Quando a culpa tentava me lembrar dos meus erros, eu repetia essa promessa para mim mesma. E a cada dia, fui percebendo que esse descanso que Jesus oferece não é apenas um alívio temporário, mas uma paz que preenche cada parte da alma. Hoje, eu sei que minha vida nunca mais será a mesma. Não sou mais aquela mulher que pensava que precisava provar algo para o mundo, nem aquela que buscava em coisas passageiras preencher um vazio que só Deus poderia preencher. Hoje eu sou alguém que vive com um propósito maior, alguém que sabe que foi salva. Se você chegou até aqui, talvez também esteja se sentindo cansado. Talvez esteja carregando uma culpa pesada ou tenha tentado preencher o vazio da sua alma com coisas que nunca serão suficientes. Eu sei como é essa sensação, porque também vivi isso. Mas eu posso te garantir, existe um descanso que só Jesus pode oferecer. Um descanso que não depende das circunstâncias. Um descanso que envolve a alma e faz você enxergar que não precisa carregar esse fardo sozinho. A experiência que vivi foi intensa, mas o que mais me marcou não foi o que vi, e sim o que aprendi. Jesus está mais perto de nós do que imaginamos. Ele está ali, mesmo quando nos sentimos abandonados. Ele está chamando, e cabe a nós decidir se vamos abrir o coração para ouvi-lo. E, se você acha que o que vivi foi forte, saiba que há algo ainda mais impressionante sobre o que acontece nos últimos instantes da alma, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida após a morte. Se esta história fez você refletir, curta e se inscreva no canal para continuar descobrindo depoimentos que tocam a alma como este. Compartilhe este vídeo, pois alguém pode precisar ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo.